Galera, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver o problema 11 do capítulo 2 do livro do Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: você tem que dirigir 300 quilômetros para chegar numa entrevista. Essa entrevista ela é às 11 horas e 15 minutos da manhã. Você planejou dirigir a 100 quilômetros por hora, é uma velocidade constante, e por isso você sai às 8 da manhã. E aí você ainda vai ter um tempo extra, porque se você sai às 8 da manhã, olha só, você tem 300 quilômetros para dirigir. Você vai a 100 quilômetros por hora. Então, se são 100 quilômetros por hora e eu tenho que dirigir 300 quilômetros, então eu vou gastar, bom, 100 quilômetros na primeira hora, mais 100 quilômetros na segunda, mais 100 quilômetros na terceira. Então, 3 horas. O tempo total que eu tenho é de 11 horas e 15 minutos menos 8 da manhã. Então, eu tenho 3 horas e 15 minutos para chegar. Então, eu tenho 3 horas de viagem mais 15 minutos ali de extra time, né? De tempo extra. Bom, você dirige nessa velocidade, 100 quilômetros nos primeiros 100 quilômetros por hora nos primeiros 100 quilômetros. Então, veja só, os primeiros 100 quilômetros a 100 quilômetros por hora, você vai gastar quanto? Uma hora, né? 100 quilômetros a 100 quilômetros por hora, então, uma hora. Mas, então, tem uma construção ali na estrada e você, trabalhos, né, na estrada, e isso força você a diminuir a sua velocidade. Você então passa a percorrer os próximos 40 quilômetros a 40 quilômetros por hora. Bom, se são 40 quilômetros a 40 quilômetros por hora, eu gastei mais uma hora. Então vamos lá. Ele me pergunta qual que vai ser a velocidade mínima necessária, né? Eu posso dirigir a uma velocidade, né, muito superior aos 100 quilômetros por hora que eu previ aqui, que eu planejei, para chegar no tempo da entrevista ainda, né? Para chegar a tempo. Mas ele quer a velocidade mínima necessária para o resto da viagem para que você chegue a tempo. Então, eu tenho que calcular primeiro o tempo que eu tenho. Eu gastei 2 horas das 3 horas e 15 minutos, então me resta 1 hora e 15 minutos. Tá, esse é o meu ΔT restante. A distância restante, que eu chamei aqui de, poderia ter chamado de D restante, né? Ao invés de deslocamento aqui em restante. Mas enfim, a distância ainda a ser percorrida são os 300 quilômetros da viagem, menos os 100 mais 40, 140 quilômetros que eu já percorri. Então, 300 menos 140 dá 160 quilômetros. Bom, agora eu calculo a velocidade, que vai ser a velocidade mínima. Então, assim, no limite, para chegar lá 11h15 em ponto, tá? Eu não vou ter tempo extra nenhum. Eu tenho que dirigir esse ΔX restante, 160 quilômetros, num tempo de 1 hora e 15 minutos. Transformando 15 minutos em hora, olha só o raciocínio. 15 minutos sobre 60 minutos vai me dar o valor em hora, porque 15 60avos esses 15 minutos representam 15 em 60 de 1 hora. Então eu tenho 160 quilômetros dividido por 1 hora. Poderia ter transformado. Ah, não, aqui eu quero a velocidade em quilômetros por hora. Então vou transformar os minutos para hora, né? É, 1 minuto é 1 60avos, ou uma outra maneira de ler. 1 minuto ele é 1 60avos
de hora. Então, eu fico com 15 vezes 1/60 de hora. 160 dividido por 1,25 dá, fazendo as contas, vou fazer aqui na calculadora, 160, 1,25 dividido exatamente 128 km por hora. Essa é a velocidade mínima que eu tenho que colocar ali no meu carro para chegar a tempo, sem extra time, sem tempo extra, para a minha entrevista. Em função do que aconteceu na estrada, né? A gente sabe que o trânsito é assim mesmo, né? Você prevê uma coisa, de repente tem ali uma surpresa no caminho, você tem que dirigir a uma velocidade maior do que a que você estava pretendendo. E aqui, dependendo da estrada que você vai, né? Se o limite for 110, 120 às vezes, você vai ter que transgredir a lei, né? 128 km por hora. Hein? Beleza, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o problema 11 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. Valeu!